O podcast Agro e Prosa não é nada mais, nada menos do que as entrevistas que eu faço em um programa de rádio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento um programa do agronegócio em uma emissora de rádio. Como eu recebo muitos convidados fantásticos, com muito conhecimento, e a cada dia tem um papo diferente, eu resolvi compartilhar essas entrevistas com vocês aqui nesse podcast. Vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Josinaldo Zanotti, que é zootecnista, mestre em produção animal e coordenador da Geagro Soluções Gerenciais. O tema da nossa entrevista será Entendendo os números que têm maior importância no resultado da fazenda. E aí, Josinaldo, tudo bem? Olá, Divino, muito boa tarde, tudo bem? Você está em Sinop, no Mato Grosso? Exatamente, Divino. Estamos aqui coordenando uma empresa focada, especializada em gestão e planejamento e ajudando muitas fazendas, muitos agricultores e pecuaristas a conhecer os resultados da fazenda e ter um maior planejamento para conseguir atingir melhor resultado da atividade no campo, né? Perfeito. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, como é que está o clima aí em Sinop? Divino, fazendo um calor maravilhoso, amazônico, né? Sempre muito próximo dos 40 graus e estamos na expectativa da chuva para iniciar o plantio e, ao mesmo tempo, nas fazendas de pecuária, começar um novo ciclo aí da produção forrageira, né? Perfeito. Os produtores rurais daí, eles já começaram a plantar ou não? Tive alguns produtores sim, né? Eu costumo dizer que aqueles que gostam um pouco mais de adrenalina, eles já fizeram a semeadura da soja no pó, mas ainda as chuvas estão concentradas em alguns pequenos pontos da região e com quantidades muito inferior do que é o ideal para iniciar um plantio, né? Perfeito. Mas vamos lá, você trabalha nessa área há quantos anos? Fala um pouco do seu trabalho, Josinaldo, para o pessoal te conhecer melhor. Divino, os últimos 8 anos, comecei a me dedicar a estudar gestão, a interagir da realidade da fazenda, né? Seja ela de agricultura ou pecuária, ou tendo as duas atividades consorciadas, né? Como sou zootecnista de formação, tenho uma habilidade um pouco maior com pecuária e então fui me especializando nessa parte de gestão junto com a agricultura, sempre com o objetivo de ajudar o produtor a saber se aquele negócio dele, agrícola ou pecuário, se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo e onde que estão os pontos que ele pode evoluir, seja na produção, seja num bom planejamento financeiro, para que ao final de uma colheita, ao final de uma safra, ele saiba onde que está o dinheiro dele, qual que foi o lucro e que ele consiga naturalmente ao longo do tempo evoluir os seus processos da porteira para dentro e aumentar o resultado da fazenda, para ele ter uma sustentabilidade econômica ao longo do tempo, né? Se nós fizermos um retrospecto da pecuária brasileira, como é que está a gestão da nossa pecuária nacional? De forma geral, Divino, assim, das fazendas que nos procuram para nos contratar para fazer um serviço, menos de 5% delas tem algum nível de controle, algum nível de planejamento em mãos já, né? Lógico que isso não pode ser considerado como um parâmetro nacional, né? Porque o Brasil é muito maior do que o nosso alcance. Então, mas na maioria das vezes, quando a gente começa uma conversa na fazenda sobre esse tema da gestão, existem alguns paradigmas
muito grandes para serem quebrados, que na maioria das vezes o produtor acha que é difícil de fazer, que vai ter uma pessoa de fora dando palpite no negócio dele, né? E ao mesmo tempo, conhecendo, por exemplo, todas as movimentações financeiras da empresa dele. Então isso gera um pouco de desconforto na maioria das vezes, que é natural, mas a partir do momento que o cliente, que o produtor entende que isso é fundamental para que ele consiga saber realmente o resultado da sua atividade, todos esses paradigmas caem por terra e nós começamos a ajudar o produtor a alavancar o seu negócio. O trabalho que vocês fazem, ele é voltado apenas para grandes produtores ou não? Vocês atendem pequenos e médios também? De forma alguma, Divino. O nosso trabalho é focado no produtor, né? Independente do seu tamanho. Para você ter uma ideia, e para quem nos ouve, nós temos clientes com 250 cabeças de rebanho, né? E temos clientes de 50 mil. Mas o rebanho médio das fazendas que nós atendemos gira em torno de 3 a 3.500 cabeças. Então, são produtores de pequeno para médio, né? Josinaldo, quando se fala em gestão, geralmente imagina-se o pequeno produtor. O grande também tem deficiência de gestão? Muita. Na maioria das vezes, o grande tem uma deficiência nesse ponto até muito maior do que o pequeno, né? Por quê? Vamos imaginar uma pequena área de 100 hectares, né? Existe uma padronização de pastagem, de infraestrutura para aquele modelo. Vamos pensar em um outro extremo, uma área com 10 mil hectares de pastagem ou 10 mil hectares de agricultura, né? Já existe, pelo aspecto natural, né, uma desuniformidade de solo, tipos de pastagem diferentes, o padrão do talhão ou daquela divisão de cerca, ele já é diferente. Então, essa estrutura geográfica por si só, quanto maior, já gera um desafio muito maior de controle, de gestão e planejamento. Sem contar o clima, né? Que no nosso centro-oeste, uma área quanto maior, mais propenso a chuvas isoladas em algumas áreas da fazenda. E um ponto importante e que é fundamental para que a gestão funcione, para que a organização ocorra de uma forma natural, é o aspecto relacionado a pessoas. Então, quanto maior o volume da empresa, mais pessoas envolvidas nos processos. E aí a necessidade de estar constantemente treinando e fazendo com que o time de colaboradores vista realmente a camisa, né? E vai para cima da operação para cumprir resultado, para cumprir metas, né? Hoje eu estou entrevistando o Josinaldo Zanotti, que é zootecnista, mestre em produção animal e coordenador da Geagro Soluções Gerenciais. Ele está lá em Sinop, no Mato Grosso, e nós estamos falando sobre entendendo os números que têm maior importância no resultado da fazenda. Josinaldo, quantas fazendas vocês aí da Geagro atendem? Divino, nós fazemos parte do Instituto de Métricas Agropecuárias de Maringá, né? Ao todo, nós acompanhamos 447 fazendas no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. O que é esse Instituto de Métricas Agropecuárias? É um instituto onde vários escritórios de empresas de consultoria, igual a Geagro, né? Uhum. Esses escritórios estão credenciados. Nós cuidamos
de toda a parte do controle no campo, da implantação de software, monitoramento dos indicadores, e o Instituto ele faz um estudo detalhado com análise estatística de todas essas fazendas, hoje com 190 mil informações, né, porque nós fazemos esse estudo todos os anos e estamos repetindo agora pelo 7º ano. Então existe um volume de informações muito sólidas que nos dá muita segurança na hora de falar sobre resultados da fazenda. No geral, o que leva um produtor a procurar vocês? Em que momento que ele sente a necessidade de alguém para ajudá-lo na gestão da propriedade? Normalmente, a demanda ela surge no momento quando o produtor ele percebe que ele está em crise financeira, né? Quando ele percebe que ele concluiu uma colheita de soja, pagou as parcelas de máquina, pagou os insumos que ele devia na revenda, pagou um custeio no banco e ele ficou sem caixa para dar continuidade na atividade, e ele sente que ele precisa ir no banco captar um recurso novamente para fazer mais um plantio de uma safra nova. Então, assim, normalmente nesses períodos que ele entende que a gestão é importante, que ele precisa conhecer custo de produção e que um bom planejamento, um bom fluxo de caixa em mãos leva segurança para ele tomar a decisão e melhorar os seus resultados a partir do 2º ou 3º ano, que é quando normalmente o plano de gestão, o plano de planejamento, ele está bem organizado e bem sólido já. Quando vocês são procurados por um produtor, por um pecuarista, qual que é o primeiro aspecto que geralmente vocês observam? Nós costumamos fazer visitas na fazenda, né? E a gente faz um levantamento do parque de máquinas, de como que estão a conta corrente da fazenda realmente, né? Como que está o saldo, tem dinheiro para pagar as despesas de quantos meses para frente, o que tem para receber, porque a partir daí a gente consegue já estabelecer um cronograma de atividades e ações para garantir que aquela fazenda, além de ter o controle em mãos, que ela já comece com um bom planejamento de compras, por exemplo, né, evitar de ela fazer uma compra sem ter caixa para pagar. Então, começa realmente da base, né, de conhecer a realidade da fazenda, sujar a botina na poeira e daí ajudar o pecuarista dentro da realidade dele, com o que ele tem em mente, colocar isso tudo no papel, numa planilha, para que ele consiga enxergar o norte da empresa. Bom, eu imagino que vocês dão uma espécie de mentoria para esse pessoal. Vocês não estão ali presentes no dia a dia. Como é que funciona isso? Exatamente. É uma espécie de mentoria, né? Por ser gestão, planejamento, nós temos um benefício muito grande, que nós conseguimos trabalhar à distância. Então, não necessariamente nós necessitamos estar dentro da fazenda. Uma boa reunião pelas ferramentas online hoje disponíveis, a gente consegue ajudar o pecuarista a fazer um planejamento e fazer boas perguntas, né? Porque muitas vezes o dono, o gestor principal, ele tem em mente muitas coisas, mas quando a gente começa a perguntar mais detalhes sobre o negócio, nós percebemos que muitas vezes todas aquelas informações, elas acabam sendo informações empíricas e que, se elas forem colocadas em prática, existe um risco muito grande daquilo dar errado e a fazenda não atingiu o resultado desejado. Perfeito. Tem um estudo que vocês realizam, geralmente de 1/7 a 30/6.
Você pode trazer alguns dos resultados desses estudos que vocês fazem? Sim, Divino. Esse é um estudo que respeita, né, o período safra, que sempre começa em 1/7 a 30/6, né? E nós, agora, acompanhando essas 447 fazendas que têm pecuária e mais de 65 mil hectares de agricultura de soja, né, a gente percebeu que, em média, uma fazenda de pecuária, ela teve de resultado líquido R$ 225 por hectare ano, né? Esse é o resultado das fazendas que nós temos os números, tá? E que uma fazenda de agricultura, ela conseguiu na soja, na casa de R$ 350 de lucro. Ou seja, nós estamos falando de uma super safra, né, de soja muito valorizada, de uma arroba que também seguiu aí um mercado crescente ao longo desse período, mas mesmo assim, o resultado, ele ainda é muito pequeno ao nosso entender, né? E quando nós pegamos dentro desse volume de fazendas, as 30% das fazendas melhores de resultado, nós já percebemos que, em relação à média pecuária de R$ 225, essas fazendas melhores, elas já conseguiram R$ 991. Então, ou seja, nós estamos falando aí de 4 vezes mais o resultado por hectare. Mas o que basicamente que vai mudar, que vai fazer com que esses resultados cresçam numa proporção tão grande? São pequenos detalhes, pequenos processos divinos que contribuem para isso, né? Por exemplo, um bom dimensionamento dos custos fixos da fazenda, que nós chamamos de custo fixo a mão de obra, a administração, o parque de máquinas, né? Todos esses são custos que, independente do que a fazenda produz, ela tem esse custo lá implantado. Então, ela precisa arcar com esse compromisso, né? Então, esse é um grande gargalo. O fato da fazenda não conseguir dimensionar exatamente isso na proporção do seu negócio, acaba, às vezes, inviabilizando a atividade, né? E um outro fator-chave, que esse sim é o mais importante de todos, que é a produção, né? Normalmente as fazendas que mais ganham dinheiro, elas têm uma produção maior que a média, porém nunca produzem o máximo possível, porque a gente entende, e a estatística provou isso para nós através de números, que a máxima produção, ela quase sempre não deixa o maior resultado, porque existe um custo de produção que é carregado junto com esses níveis tecnológicos, que acaba, às vezes, também inviabilizando a atividade, né? Hoje eu estou batendo um papo com Josinaldo Zanotti. Ele é zootecnista, é mestre em produção animal e coordenador da Geagro Soluções Gerenciais. E ele está nos falando a respeito da melhoria de resultados nas gestões das fazendas. No intervalo anterior, antes do intervalo anterior, você ia trazer o resultado, a melhoria desses resultados na agricultura. Justamente, Divino. Analisando, né, esses 65 mil hectares de agricultura, a média dessas fazendas, elas conseguiram R$ 350 de lucro por hectare, né? Dentro da mesma dinâmica, dos mesmos processos de produção, nós encontramos fazendas que ganham por hectare R$ 1.600 com soja. Então, ou seja, é uma diferença bastante significativa, né? E segue praticamente os mesmos pontos
que impactam no resultado das fazendas de pecuária. Normalmente um dimensionamento um pouco equivocado de parque de máquinas e das despesas administrativas e, claro, né, sempre buscando um ponto de equilíbrio produtivo com o financeiro, que a estatística mostrou para nós que na soja gira na casa de 65 sacos por hectare. Certo. Um outro fator interessante a ser observado é como é que estão os resultados das fazendas que estão trabalhando com agricultura e a integração lavoura-pecuária. Com certeza, essas duas atividades, né, elas estão intimamente ligadas e elas vieram para ficar, né? Por quê? Uma fazenda de pecuária, vamos imaginar, assim, no período seco que a gente está finalizando agora, ela provavelmente esteja numa condição de oferta de forragem e qualidade de forragem muito aquém do ideal que seria para conseguir proporcionar um bom desempenho de ganho de peso para um bovino, né? Quando a fazenda parte para um processo de integração, fazendo as duas atividades da porteira para dentro, ela tem a grande oportunidade de oferecer uma pastagem nas áreas de agricultura, nesse período da seca, com volume e com qualidade que permite que o animal consiga ganhar peso, ser abatido com menor idade e proporcionar ao consumidor uma carne com melhor qualidade. Certo. Ainda existe muita resistência por parte dos produtores em relação à implantação da integração lavoura-pecuária? Sim, acontece muito, né? Porque são duas atividades que se complementam, porém existem processos muito diferentes de uma atividade para outra. Na agricultura, existe um caráter de urgência muito mais presente do que na pecuária. As adubações, os tratamentos fitossanitários, então tudo isso existem protocolos que precisam ser seguidos diariamente, eu diria assim, e que na pecuária existem também esses protocolos, mas que muitas vezes eles acabam sendo deixados um pouquinho de lado. Então, é um paradigma, sim, a ser quebrado. E outro ponto é que no início da implantação de um sistema de integração lavoura-pecuária, a fazenda precisa ter um caixa, né, uma disponibilidade financeira maior, porque os custos de implantação de uma lavoura, eles são maiores do que uma pecuária tradicional, e também para aquele produtor que tem agricultura e que pensa em começar uma atividade pecuária, ele também precisa ter esse mesmo caixa disponível ou captar recurso no banco, porque a compra do animal gera um valor agregado muito significativo. Então, esses são alguns desafios que nós encontramos no campo, mas que quando nós fazemos a conta da viabilidade dos dois negócios, normalmente a turma cai para dentro e sai realizando. Você acha que esse investimento inicial, que exige um valor, como você mesmo disse, um valor agregado alto, ele seria um dos principais fatores de inibição de muitos entrarem de vez nessa atividade? Sim, esse é um dos fatores, sem dúvida. E outro é a insegurança, né? A insegurança de fazer as duas atividades que se complementam, mas como eu citei anteriormente, são jeitos de fazer muito diferentes e isso acaba assustando um pouco, sabe? Ele tira um pouco o produtor da sua zona de conforto? Com certeza. E sair da zona de conforto não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas
por outro lado, quando o camarada se propõe a executar, se percebe uma mudança, principalmente na equipe da fazenda, a evolução da cultura dos colaboradores é muito significativa, e dentro de um processo de 3, 4 ou 5 anos, a fazenda ela começa a navegar em outros patamares de resultados. Perfeito. Só para a gente finalizar, Josinaldo, quais são os fatores chaves para o sucesso da atividade? Vamos lá. Esse, sem dúvida, é o ponto que mais influencia na gestão, né, e no resultado. Do ponto de vista de agricultura, tá? Pensando em soja, tomar atitudes e processos para que a fazenda consiga chegar numa produtividade de 65 sacos por hectare, tá? Sabendo que ela pode gastar para produzir esses 65 sacos R$ 3.400, R$ 3.300 por hectare. Tá? Esse é um ponto-chave, né? Pensando em milho, produzir 110 sacos por hectare e gastar R$ 2.300 com insumos, com parque de máquinas, com mão de obra e as despesas administrativas. Tá? Esses são os fatores que mais impactam. Nós sabemos que tem o mercado que influencia nisso, mas os outros fatores que eu citei antes, de custo fixo, eles acabam influenciando ainda mais do que o próprio valor. Tá? E na fazenda de pecuária, aquelas fazendas que, pensando no processo só da pecuária, produção de arrobas por hectare, né? Quanto que cada animal gasta por mês, quanto que cada animal ganha de peso por dia, né, ou por ano, que aí a gente estratifica a conta, e a que preço que esse produtor consegue comercializar uma arroba de carne no frigorífico. Né? Então, esses são os fatores-chave. Qual é o custo ideal por arroba de produção? O custo ideal é aquele que sempre consiga deixar uma margem acima de 30%. O que significa a margem? Nada mais é do que a diferença do valor de venda para o valor de custo de produção. Então, ou seja, se no mercado atual estamos vendendo uma arroba a R$ 200, para ficar mais fácil o raciocínio, 30% de margem significa que a fazenda tem que produzir uma arroba até R$ 140. Certo. Tá? Perfeito. Eu acho que você elucidou bem. Eu agradeço muito a sua participação. Acho que você trouxe uma quantidade de informações fantásticas e torcer agora para que cada vez mais, tanto a nossa agricultura quanto a nossa pecuária, possam evoluir no sistema de gestão. E em especial a pecuária brasileira, que ela a agricultura, mais do que a pecuária, cresceu, expandiu, evoluiu, e eu acho que o momento da pecuária é agora, né? Até porque as políticas já começam a virar os olhos para a pecuária brasileira, né? Exatamente. Muito bem. Pois não, pode continuar. Mercado aquecido, o agronegócio em si está favorecendo para que os nossos produtores eles consigam alavancar os seus resultados. Josinaldo, muito obrigado pela sua participação e o nosso programa está sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Divino, participação aí no Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM. É nosso dever, enquanto construtores de conhecimento, divulgar essas informações aos produtores, tirar ele aqui da nossa gaveta, porque assim nós estamos contribuindo diretamente com os produtores e com o agronegócio nacional. Perfeito, muito obrigado. Meu entrevistado de hoje foi Josinaldo Zanotti, que é zootecnista, mestre em produção animal e coordenador da Geagro Soluções Gerenciais. Nós falamos
sobre o seguinte tema: entendendo os números que têm maior importância no resultado da fazenda. Você ouviu Agro e Prosa, um bate-papo gostoso sobre assuntos interessantes do agronegócio.